Aleluias, glória a Deus. Eu queria que os visitantes nessa noite levantassem em nome de Jesus. Aleluias, em pé, em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluias. O que a igreja diz para esses irmãos que estão nos visitando? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoá-los grandemente e falar profundamente aos vossos espíritos em nome de Jesus. Amém? Você sente em nome de Jesus? Eu estava fazendo uma pequena colinha ali, amados, no meu esboço, porque eu tinha feito um esboço, mas aprove Deus, mais uma vez, mudar totalmente o meu esboço. Inclusive acabei ele aqui na igreja, mas glória a Deus. Creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Ontem à noite nós tivemos o encontro de homens e de mulheres, e Deus usou de maneira poderosa a vida do pastor Sandro para estar ministrando aos homens, e eu fiquei sabendo também que usou também poderosamente a esposa dele, a pastora Rose, para também ministrar as mulheres. Se você não veio, você perdeu. Então não perca mais, em nome de Jesus. No próximo terceiro sábado do mês tem de novo o encontro dos homens e das mulheres. Mas eu te entendo, foi uma ocasião especial, estava tendo a marcha para Jesus, alguns tinham seus afazeres, mas glória a Deus. Importante que o povo de Deus está nessa noite reunido para receber a palavra de Deus. Aleluias. Mas o tema desse mês é qualificação. E do meu esboço antigo eu só ler somente a definição que o dicionário diz sobre qualificação. E a definição é a seguinte: qualificação é o ato ou efeito de qualificar. Amém? É o ato ou efeito de qualificar. Ou seja, para que haja qualificação num homem e numa mulher de Deus, primeiramente, como os homens ouviram ontem, através do pastor Sandro, é que nós precisamos querer. Só existe qualificação num homem e numa mulher de Deus, se ele querer. Então, o primeiro passo para que haja qualificação em nós é o querer. Em nome de Jesus, que você queira ser qualificado para a obra do Senhor. É o atributo de qualificativo a pessoa ou coisa. Atribuição de qualificativo a pessoa ou coisa que determina a qualidade de algo ou alguém. Ou seja, é o processo e os protocolos que contribuem para a nossa qualificação. Qualificação, querido, é todo o processo que um servo de Deus, uma serva de Deus precisa passar para ser qualificado, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. E qual é a estatura de varão perfeito? A imagem e semelhança de Deus, e Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito. Amém? Qualificação também é o conjunto de atributos que habilitam alguém ao exercício de sua função. O conjunto de atributos que habilitam alguém ao exercício da sua função. Ou seja, são os atributos espirituais que nos qualificam para viver a vontade de Deus. Eu sei que existe muitos tipos de qualificação, amados. Qualificação profissional, qualificação pessoal, qualificação emocional. Existem hoje em dia muitos cursos que qualificam as pessoas para uma centena de coisas. Mas eu quero nesta noite, em nome de Jesus, falar ao teu espírito sobre a qualificação mais importante de todas, que é a qualificação espiritual. Interessante que nós temos uma mania e uma tendência de inverter as coisas. Nós temos uma tendência de falar que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Está certo? Totalmente errado. Pastor, errado? Como assim? A ordem correta seria espírito, alma e corpo. Nós temos a tendência, amados, de valorizar e colocar como princípio, como primazia, as coisas terrenas, como se o nosso corpo físico fosse o mais importante. Não é. Na verdade, ele é totalmente insignificante perto do nosso espírito, que esse sim é o mais importante de todos. Então nós aprendemos em nome de Jesus a colocar as coisas pelos princípios que Deus estabeleceu.
O próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso, não é seja feita a minha vontade, assim na terra como é nos céus. Seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. As coisas espirituais, amados, sempre vão vir, sempre tem que vir primeiro. Aliás, elas são do alto, e é para lá que nós devemos olhar, em nome de Jesus. Qualificação também é, amados, o fornecimento de dados concernentes à própria identidade. Tudo isso que eu falei está no dicionário, amém, queridos? Você pode puxar no Google, você vai ver as definições de qualificação. E o que eu estou falando posteriormente é tudo aquilo que eu estou trazendo para o mundo espiritual. Ou seja, o fornecimento de dados concernente à própria identidade. Um grande conflito hoje da sociedade, das pessoas, é saber quem elas são. A maioria das pessoas, seja ela cristão ou não, estão perdidas. Elas perderam a sua identidade. Elas no meio do caminho acabaram com que se deturpando a sua identidade. Porque existe pelo menos 5 níveis de identidade. No mínimo. A mais importante de todas é o que Deus pensa a seu respeito. Esse é o primeiro nível de identidade e a mais importante. Aliás, está no joia, viu? O segundo nível, também muito importante, é quem você pensa que você é. O terceiro é o que a nação, a pátria pensa que você é. O quarto nível é o que os seus pais pensam que você é. E o último, o que as pessoas pensam que você é. Os dois mais importantes são o primeiro e o segundo nível. Não é de Lula, tá, querida? É de livre. L de livre. É, de ok. Esses dois níveis, quem Deus pensa a seu respeito e o que você pensa a respeito de si mesmo, que é o que verdadeiramente importa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós iremos falar mais sobre esse assunto em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Em Lucas, no capítulo 4. Aleluias. Glória a Deus. Lucas. Vamos mudar o cronograma aqui. Lucas capítulo 3. Vamos ler o verso 21 e 22. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Aleluias. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Muita oração, muito poder. Espírito Santo, estamos aqui nessa noite em nome de Jesus, ansiando e clamando pela Tua presença. Fala conosco de maneira profunda, fala conosco de maneira clara e objetiva em nome de Jesus. Fala o mais profundo do nosso interior em nome de Jesus. Que nessa noite todo e qualquer sofisma, todo engano, toda e qualquer mentira do maligno, todas as cadeias, todos os principados, todas as algemas que prendem o seu povo para receber a Tua palavra, para ser abençoado, para prosperar, para reinar nessa terra, para estabelecer o Teu reino aqui na terra, venha sobre nós em nome de Jesus, queimando toda a eira, todo engano, que o Teu Santo Espírito venha manifestar de maneira abundante, de maneira próspera, de maneira poderosa, em nome de Jesus.
que nós venhamos, Senhor, receber nessa noite, em nome de Jesus, uma palavra de direção, uma palavra de exortação, uma palavra profética, uma palavra, Senhor, de libertação, uma palavra, Senhor, que venha dar luz, ó Pai, ao nosso caminho, venha dar entendimento, Senhor, à nossa mente, que ela venha, Senhor, quebrar, ó Pai, pôr por terra, em nome de Jesus, ó Pai, todos os grilhões, ó Pai, que amarram o teu povo, que impede a tua igreja de prosperar, em nome de Jesus, ó Pai, venha sobre nós, ó Deus, de maneira, Senhor, poderosa, em nome de Jesus, ó Pai, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, totalmente transformados, ó Deus, totalmente, ó Pai, mudados, ó Deus, que venhamos sair daqui, ó Pai, cheios do teu poder, da tua unção, ó Deus, Senhor, que seja um culto, Senhor, extraordinário, ó Deus, venha falar, ó Pai, com a tua igreja, fala com cada um de nós, ó Deus, em o nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio para curar, para operar, para libertar, para trazer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a revelação, o entendimento, para trazer a cura em nome de Jesus, ó Pai, para dar, ó Pai, instrução, caminho, ó Deus, direção, ó Pai, usa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, do menor até o maior, ó Deus, como instrumento de bênção, ó Deus, como vaso de honra nesta terra, Pai, usa, Senhor, como um homem segundo o seu coração, que venhamos ser, ó Pai, guiados pelo teu Santo Espírito, ó Deus, que venhamos, ó Deus, ser visitados pelo teu Santo Espírito, Senhor, conduzidos, dirigidos, ó Pai, que venhamos, ó Pai, restaurar, ó Pai, a nossa identidade em Ti, ó Deus, em o nome de Jesus. Restaura, Senhor, a identidade do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, ó Deus, que eles venham aprender, ó Pai, que são em Ti, ó Deus, cidadãos do reino, Senhor, cidadãos da luz, ó Deus, portadores, ó Pai, de algo especial e maravilhoso, que é a tua presença, que é o teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala com cada um de nós, sem reservas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluias. Amém, amados? Qualificação, amados, como eu disse, começa com uma ação. Eu e você precisamos querer ser qualificados. O fato é que Deus chamou cada um de nós, amados, para ser homens e mulheres cheios da presença de Deus. Mas existe um preço a se pagar. Existe um caminho, uma caminhada, uma jornada. E se eu e você, amados, não quisermos nos qualificarmos, chegarmos na estatura que Deus tem para cada um de nós, Jesus é um cavaleiro, um gentleman, e Ele não irá obrigar, nem eu, nem você, nem cada um de nós, a cumprirmos com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. O fato é que nós às vezes não queremos, amados, andar no caminho de qualificação, porque achamos que é um caminho difícil, de lutas, caminho de provas. Eu também achava isso, querido. Hoje eu não acho mais. Eu já tenho certeza. Estou absolutamente certo disso. Na vida de todo homem de Deus, toda mulher de Deus foi assim. Na vida do próprio Filho de Deus foi assim. E não será diferente na minha nem na sua. Mas Jesus nos deu uma palavra, que nós teríamos sim lutas, aflições, que não seria fácil. Mas Ele nos disse: tenham bom ânimo. Olhe as coisas, amados, não com a sua visão espiritual, mas com a visão celestial. Olhe as coisas, amados, não pela sua ótica humana e pessimista, mas olhe as coisas com a ótica do reino de Deus. Olhe as coisas, amados, de um patamar muito mais elevado, muito mais alto. E como a palavra de Deus fala, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus propósitos não são os meus propósitos. Os meus pensamentos e os meus propósitos são muito mais altos do que os seus. O fato é que Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Mas para isso, nós precisamos, amados, todos os dias, travar uma luta contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra a nossa natureza pecaminosa, amados, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Entenda bem, amados, que para que haja qualificação, eu e você, homens e mulheres, também precisamos cumprir alguns protocolos.
protocolos que são protocolos humanos. O fato é que a igreja brasileira, mas por muito tempo, teve uma visão totalmente errada do que é o reino de Deus. Ela usou coisas que não são nem bíblicas. Quem já ouviu aquele versículo assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Quem já ouviu esse versículo? Por favor, levante a mão se você já ouviu esse versículo. Poucos ouviram, né? Só vocês que ouviram esse versículo? Já viu esse versículo? Mais alguém ouviu? Tem umas 5 pessoas que ouviram esse versículo, né? Querido, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Isso não é um versículo. Isso não é um versículo. Isso é uma frase de Isaac Newton. Não estou dizendo que é totalmente errado esse pensamento, mas estou dizendo que não é um versículo. E você pode pesquisar, não é de fato um versículo, inclusive nem é o versículo inteiro, tá? Ele fala que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se alguém puder achar no Google para mim o versículo, por favor, enquanto eu vou pregando, para mim não parar a ministração. E ele conclui dizendo que Deus só usa essas pessoas que permanecem e que estão dispostas. Mas eu tenho uma frase mais poderosa do que essa ainda: que Deus não escolhe os capacitados, mas que Deus não escolhe os qualificados, mas que Ele qualifica os disponíveis. Uau! É totalmente diferente. Não estou dizendo que você não precisa se qualificar, mas mais importante do que se qualificar é estar disponível. Se você olhar a vida de grandes homens de Deus, eles não foram escolhidos porque eram totalmente capacitados ou qualificados. Na verdade, eles eram muito pouco qualificados. Quando Deus chama Gideão relutou por várias vezes e relutou com Deus e disse: eu sou o menor da minha tribo, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu venho de uma geração falida, como eu posso ser esse libertador, esse homem valente que tu dizes que eu sou? Quando Deus chama Moisés disse: eu sou pesado de línguas. Quando Deus chama Jeremias, eu não passo de uma criança. Albert Einstein, eu falei Albert Einstein, não falei? Albert Einstein, perdão. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Você viu? Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer depende da vontade e da perseverança. O fato é que nós muitas das vezes pegamos coisas que não são bíblicas e queremos introduzi-las no meio gospel. Não estou dizendo que é uma frase totalmente errada, mas estou dizendo que existe algo muito além disso. E voltando ao meu raciocínio da igreja, a igreja às vezes por muito tempo ela fez com que as pessoas parassem de se capacitar, parassem de fazer cursos, dizendo que não é importante, isso não é o mais importante, e de fato não é o mais importante mesmo. Mas o fato é que nós precisamos sim fazer essas coisas. Nós acabamos de ler Lucas capítulo 3, versículo 21, que diz assim: ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. Jesus precisava ser batizado, querido, para arrependimento de pecados? Sim ou não, igreja? É óbvio que não. Se você ler lá em Mateus capítulo 1, a partir do verso 16, se eu não me engano, o próprio João Batista fala: não vou te batizar, é você que precisa me batizar. E Jesus falou: deixai cumprir toda a justiça. O próprio Jesus. Se você não sabe, Jesus aos 8 dias foi apresentado ao templo. Se você não sabe, Jesus foi circuncidado. Tudo para cumprir o protocolo, tudo para cumprir o processo. Então nós, amados, igreja de Cristo, precisamos também cumprir os protocolos da igreja, os processos. Precisamos nos qualificar, fazer cursos, precisamos buscar a Deus em sabedoria e conhecimento, precisamos estudar sim, nos qualificar sim, nos preparar sim, cumprir tudo aquilo
a qual foi estabelecido pelos homens, para que sejamos homens e mulheres qualificados, para que venhamos em nome de Jesus cumprir com toda a justiça. Olha o que diz Lucas capítulo 2, versículo 21. Diz assim: contemplando-se 8 dias para o ritual da circuncisão, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, ao menino foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelos anjos antes de ele nascer. Ao completar-se 8 dias para o ritual de circuncisão, Jesus cumpriu com os protocolos. Aleluias, glória a Deus. Jesus cumpriu tudo, amados. Desde os seus 8 dias de nascido até o batismo estabelecido por João Batista, ele cumpriu cada um dos protocolos. Então cabe a mim e a você, amados, todos nós, andarmos em submissão, andarmos na direção, amados, e sermos, em nome de Jesus, servos qualificados, em nome de Jesus, e sermos homens e mulheres que andam em obediência e submissão. Eu olho hoje em dia para grandes homens de Deus, amados, e o que eu mais vejo são homens que têm muito conhecimento de Deus, homens cheios de conhecimento, de sabedoria, de teologia, homens que alcançaram níveis altos em Deus, mas desaprenderam os princípios, que é o princípio da submissão e da obediência. Homens que não conseguem obedecer nem mesmo outros homens, quanto mais obedecer a Deus. Você acha que um homem que não consegue se submeter a um outro homem irá se submeter a Deus? E a resposta é não. O próprio Jesus, sendo santo, perfeito, amados, ele foi o homem mais submisso e humilde e manso de toda a terra. Jesus se sujeitou, amados, ao batismo de João Batista. Jesus não precisava ser batizado, não existia nele nenhum pecado para ser confessado, não existia em Jesus nenhum pecado para ser arrependido, mas ele aceitou, por maneira submissa, cumprir com todos os protocolos. Segundo ponto, para ter qualificação, tem uma vida de oração. Você ouviu o diferencial do batismo das pessoas e de Jesus? De novo, versículo 21. E ocorreu que quando o povo estava sendo batizado, da mesma maneira, Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando. Tenha uma vida de oração, querido. Jesus nunca fez nada, nunca tomou uma decisão sem antes falar com o Pai, sem antes orar. Tudo que ele fazia, mas era debaixo de oração. Ele orava em todo o tempo. Então, em nome de Jesus, homem e mulher de Deus, ore em todo o tempo, ore no Espírito, não faça nada sem antes orar. Busque a vontade de Deus, amados, porque quando você ora, Deus abre os céus para você. Deus revela os seus mistérios, revela os seus planos, revela a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Quando Jesus estava orando, o céu se abriu. Jesus não somente cumpriu com o protocolo, mas ele buscou a Deus em oração. Ele buscou ser obediente e submisso em nome de Jesus a uma ordenança, uma vontade do Pai. E ele estava em todo momento em comunhão com Deus. E eu preciso te perguntar, querido, você tem orado em todo o tempo? Como está a sua vida de oração? Nossa mentalidade precisa mudar, a igreja, em nome de Jesus. A igreja de Cristo precisa mudar a sua visão espiritual. Interessante que nós temos facilidade de trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia, alguns até 9, 10 horas por dia. Mas temos uma dificuldade imensa, terrível, de orar, não horas, mas minutos. Jesus está chamando homens e mulheres que estão se qualificando para ter uma vida de oração em nome de Jesus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de reverência a Ele, uma vida de propósito, de busca em nome de Jesus em todo o tempo. Que eu e você, em nome de Jesus, venhamos ter uma vida de oração, intimidade com o Pai. Ore em todo o tempo, ore no Espírito, busque a Deus, não faça nada em sua vida sem antes orar. Muitos cristãos estão fracassando na sua vida
espiritual, e não somente espiritual, emocional, conjugal, financeira, material, porque tomam decisões sem ao menos pensar e perguntar o que Deus acha. Já fala assim: Deus não vai dar o aval, então não vou nem meter, porque Deus já vai meter o dedo na minha sopa, Deus já vai se meter no meu angu. Não, querido, pode ter certeza que a sua vontade, a sua não é boa, agradável e perfeita, mas a de Deus sim é boa, agradável e perfeita. Então não faça nada, não tome nenhuma decisão, nenhuma atitude, não caminhe em nenhuma direção, se antes de falar com Deus, antes de buscar a Ele pelo menos algumas horas ou dias, buscando uma resposta, buscando uma direção. Jesus não fazia nada sem antes de orar, sem antes mesmo ter uma comunhão com o Pai, e até quando estava fazendo, Ele orava. A diferença é que todos os demais foram ali somente para cumprir o protocolo. Jesus foi além, Ele cumpriu o protocolo, mas colocou qualidade naquilo. Ele buscou a Deus, Ele buscou o Pai. Ele disse: Pai, estou cumprindo com a sua vontade. Eu comecei a cumprir quando eu tinha 8 anos de vida, quando eu nasci, desde a minha geração, antes da fundação do mundo eu cumpri, e agora estou adulto com 30 anos de idade, e continuo cumprindo com a tua vontade. Eis-me aqui, faz de mim o que tu tens para mim. Jesus orou, e o céu se abriu para ele. Tenha certeza, querido, quando você entender isso, quando você tiver uma vida de oração, quando você colocar todos os seus projetos, planos, propósitos, sonhos, anseios, Deus irá descortinar os céus para você. Deus irá revelar a sua vontade, Deus irá revelar a sua bondade, e irá em nome de Jesus abençoar tudo aquilo que você fizer, porque você está no centro da vontade de Deus. Nós precisamos voltar, amados, aos princípios. Nós precisamos voltar, amados, aos primeiros passos de colocar Deus no centro. E quem está no centro domina tudo, amados. E o nosso problema é que nós começamos a crescer em nossa vida espiritual e queremos ser o centro, né? Sou o centro da minha vida. Ainda bem que eu não sou levita, né? Tem um louvor que fala assim: seja o centro da minha vida, em meu coração, em tudo. E é isso que tem que acontecer na minha e na sua vida espiritual. Jesus tem que ser o centro. A oração, amados, tem que ser nossa primeira atitude, nosso primeiro passo. Nós temos que andar em nome de Jesus sobre a oração, através de uma vida de oração, amados, para que em nome de Jesus Deus venha revelar todos os seus planos. Terceiro, temos que ser batizados com o Espírito e com fogo. Amém? Temos que ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não se engane, não é a mesma coisa. Eu, quando me converti, achei que ser batizados com o Espírito e com fogo, eu achava que era aquele batismo do Pentecoste, do reteté, que já saía derrubando tudo, quebrando tudo. E eu aprendi que não. Quando você lê o versículo 22 de Lucas capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. O Espírito Santo, amados, pela primeira vez, ele foi materializado para que todas as pessoas vissem e fossem testemunha que Jesus foi qualificado por Deus Pai e pelo Deus Espírito Santo. Nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Eu não sei se você não é batizado em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Ah, pastor, quando eu me converti eu já tive o Espírito Santo. Sim, querido, mas estou dizendo de um batismo com o Espírito Santo. E tem um batismo também com fogo. E como eu falei, não são a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo com fogo é outra. Nós iremos aprender logo mais à frente, em nome de Jesus. Versículo 22, e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Aleluias. O próprio Deus estava dando o seu selo de qualidade sobre Jesus.
a qualidade espiritual, a qual nós temos que buscar, amados, ardentemente, primordialmente, a qualidade dos céus, o selo de qualidade, o curso de captação, amados, de capacitação espiritual, porque você pode ser o homem mais qualificado de todos, ter todos os cursos, ser perito em teologia, em hermenêutica, em exegese, em apologética, seja no que for, querido, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver uma intimidade com Deus, se você não tiver uma vida com o Senhor Jesus, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, não adianta nada, não muda nada, não traz transformação, não há vida, não há avivamento, não há fogo de Deus, não há manifestação da glória de Deus, não existe, amados, transformação. Jesus aos 12 anos de idade já estava totalmente qualificado. Sabia disso? Aos 12 anos de idade, Jesus já tinha todo o conhecimento, todo o saber. Ele conhecia as Escrituras. Eu vou ler para você. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus, ele debatia com os líderes, com os homens e mulheres que conheciam a Bíblia profundamente, conheciam a Torá profundamente. Lucas capítulo 2, versículo 46. Após 3 dias, acharam no templo, sentado na companhia dos mestres. Na companhia dos mestres. Sentado na companhia, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Olha Jesus debatendo com os mestres daquela época, debatendo com fariseus, escribas, saduceus, homens que conheciam a Torá, a lei profundamente, aos 12 anos de idade. E não para por aí, versículo 47, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual, com a capacitação, com as qualidades que Jesus tinha, com a maneira como comunicava as suas conclusões. Aos 12 anos de idade, Jesus já tinha todo o conhecimento, todas as qualificações naturais, intelectuais, mentais, para começar o seu ministério. Mas é interessante que ele espera até os seus 30 anos de idade, e somente após e depois de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, aí sim Jesus inicia o seu ministério. Por que isso, pastor? Porque eu e você, homem e mulher de Deus, precisamos nos qualificar, amados, em algo muito mais poderoso, algo que vem do alto, que vem de cima, que não vem de homens, que não vem, amado, de curso, de teologia, que não vem de letra, de conhecimento, de sapiência humana, mas que vem dos céus, amados, que é a profundidade do Espírito Santo, que é o poder, a manifestação, a glória de Deus, revelada em nós e através de nós, quando nós buscamos o Espírito Santo. Em nome de Jesus, querido, que você seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, para que seu ministério venha a ser abençoado, próspero, cheio de sinais, de poder, de glória, de manifestação de Deus, em nome de Jesus, porque é o Espírito Santo que revela a nossa identidade. Lembra que eu falei no começo sobre identidade? Eu quero novamente perguntar: quem é você? Quem é você? O que as pessoas pensam ao seu respeito? O que as pessoas dizem ao seu respeito? O que a nação, a pátria diz ao seu respeito? O que os seus pais, seus familiares dizem a teu respeito? Sem querer ser ofensivo ou grosseiro, isso não importa. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. O que importa é o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Fale em nome de Jesus, querido. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tomo posse da identidade que Deus Pai, Deus Filho me deu, que é filho de Deus. Filho de Deus, filho de Deus. Você é filho, querido.
Você é filho amado, você é filho de Deus. Olha o que Jesus fala, olha o que Jesus recebe do Pai. Eis aí o meu filho amado, em que muito me agrado. Eis aqui, eis aí, eis aqui, eis em nós os filhos amados de Jesus Cristo. Jesus nos fez, amados, filhos de Deus. Ele nos deu o poder, a autoridade, o dom de ser chamados filhos de Deus. Então tome posse da sua identidade em nome de Jesus. Tome posse daquilo que Deus colocou sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque Deus te fez, me fez, nos fez a sua imagem e semelhança. E nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. Pastor, mas a Bíblia fala que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sim, é fato. Mas através de Jesus, nós temos o poder, a autoridade de ser chamados filhos de Deus. Através de Jesus, amados, nós somos chamados de filho de Deus. Olha o que a Bíblia diz, amados, a respeito de Jesus, sobre a sua identidade. Versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. E se você ler os demais versículos, vai dar toda a genealogia de Jesus. Você sabe de quem você é filho? Você sabe qual é o seu pai natural? Sabe, né? Você sabe qual é o pai do seu pai natural, do seu avô? Eu descobri o nome do meu avô hoje, querido. Da minha mãe eu sabia, meu avô materno eu sabia, mas o meu avô paterno eu não sabia. O nome do meu avô materno é Emanuel. Quer dizer, Deus conosco. Manuel, né? Manuel. E o nome do meu avô paterno também é Emanuel. Mas isso não é o mais importante, sabia? O mais importante é que eu sou filho de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 38. No versículo 23, 24, 25 vai dizer: filho de Mateel, filho de Levi, filho de Melquias, filho de Janaías, filho de José, filho de Matias, filho de Amós, filho de Num, filho de Nagai, filho de Matael, filho de Matatias, filho de Semei, e vai filho. Mas no versículo 38 diz assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Filho de Deus, você, querido, é filho sim do Manuel, do João, do Joaquim, do Antônio, do José. Mas você também é, acima de tudo isso, primeiramente e mais importante, filho de Deus. Então, em nome de Jesus, tome posse da sua identidade espiritual. Bata no seu peito e fala assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Rei, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, o El Shaddai. Deus te fez, querido, a sua imagem e semelhança, e pela fé em Jesus Cristo, eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. Olha o que diz em João capítulo 1, verso 12: mas a todos, não alguns, não somente 100, somente 1000, somente milhares, mas todos quantos o receberam quem? Jesus. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o direito, algumas versões falam o poder, de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você crê em Jesus? Você crê no nome dele? Você crê que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador? Então você tem o direito, a autoridade legal, você tem o dever, o poder, a autoridade de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Versículo 22, Deus não somente fala para Jesus, mas fala para mim e para você: tu és meu filho amado. Talvez você não teve amor do seu pai, talvez você não teve amor da sua família, da sua geração, da sua parentela, talvez a sua identidade de pai, do seu pai paterno não é muito boa, mas Jesus é o teu pai. Ele é o teu pai. Ele fala para mim e para você: tu és o meu filho amado, tu és o meu filho, eu te dou esse poder, esse direito. Deus está restaurando em nome de Jesus na nossa família, em nossa casa, em nossa geração, em nossa igreja, a identidade de filhos de Deus. Em nome de Jesus, tome posse dessa identidade de filho de Deus.
seja assim filho do João, do José, do Joaquim, mas acima de tudo isso, você é filho de Deus. Aleluia. O batismo com fogo, o que é isso, pastor? Lucas capítulo 3, versículo 16. João Batista diz assim, na parte B do versículo: ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante, amados, que cada versão da Bíblia, os versículos têm uma pequena modificação em algumas partes. Sabia disso? Se você pegar a versão Almeida atualizada é uma, se você pegar a corrigida é outra, se você pegar a King James é outra, a nova linguagem de hoje é outra, enfim, seja qual for a versão, os versículos têm pequenas diferenças. Mas eu peguei, fiz questão de olhar todas as versões. A parte B desse versículo é exatamente a mesma. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus não somente quer batizar você com o Espírito Santo, querido, mas quer te batizar com fogo em nome de Jesus. Um batismo de fogo, amados. Um batismo de fogo é um batismo que é cheio do Espírito Santo. É um batismo no qual nós somos guiados pelo Espírito Santo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4, verso 1: pleno, cheio, completo do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão. Jesus tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Ele foi batizado com a água. João Batista o batizou no Jordão. Também foi ao mesmo tempo batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma corpórea. Ele recebeu o poder, a unção do Espírito Santo, a autoridade de manifestar a glória de Deus. Aí o Espírito Santo vem e conduz ele ao alvo. Foi o Espírito Santo, não, pastor, se for o capeta. Não, querido, o Espírito Santo. Um batismo no fogo, querido, é um batismo no qual homens e mulheres de Deus se colocam em meio aos desertos. É um batismo no qual homens e mulheres de Deus, amados, decidem por vontade própria e voluntária de obedecer à vontade de Deus. E muitas das vezes, querido, para Deus te elevar de parâmetro, para Deus te qualificar ainda mais, para Deus te usar ainda mais, é necessário que eu e você passemos por alguns desertos. E o próprio Jesus não foi privado e poupado disso. É importante que você entenda isso, querido. Quando você estiver em meio aos vales, em meio aos desertos, em meio às provações, em meio às angústias, em meio às dificuldades, creia e entenda em nome de Jesus que é o Espírito Santo te conduzindo para te provar e te aprovar e te qualificar em nome de Jesus, para que você seja aprovado sim, mas que seja aprovado em nome de Jesus, para que você venha a ser qualificado em nome de Jesus. Quem é o seu guia, querido? Quem tem conduzido a sua vida espiritual? Você é guiado por você mesmo? É o seu ego que te guia? É os seus pais que te guiam? Eles que determinam qual caminho você deve andar? São os prazeres que te guiam? É o seu patrão que te guia? É o seu dinheiro? São as paixões? São os anseios? Nada disso pode e deve te guiar, querido, mas somente o Espírito Santo que pode te guiar. Nós temos que ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus, seja onde for, de que maneira for, seja pelo vale da sombra da morte, seja pelos desertos, seja pelas angústias, seja pelas cavernas, aonde que o Espírito Santo te conduzir em nome de Jesus. Não reclame, não murmure, mas somente creia e confie no Senhor, que Deus está contigo, que o Espírito Santo está contigo. Ele está te provando, te qualificando, Ele está te capacitando em nome de Jesus, para que você venha a ser qualificado para receber a identidade de filho de Deus, e principalmente receber o destino que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. O batismo no fogo, amados, é o qual nós decidimos
vencer o nosso inimigo, o nosso adversário. Satanás, a Bíblia fala que Satanás o tentou por 40 dias. Versículo 2, desde o versículo 1, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias, não comeu nada. E ao fim desse período, estava faminto. Próximo nível da qualificação, querido, é o jejum. Para que você viva um batismo no fogo, para que você seja provado e aprovado no deserto, você tem que ter uma vida de jejum. O jejum, amados, não é um privilégio de poucos, mas é um chamado para todos aqueles que decidem caminhar com Cristo. Os discípulos foram poupados de jejuar enquanto Jesus estava no meio deles. E Jesus foi até questionado sobre isso, mas os seus discípulos, Jesus, não jejuam. Esse espião nem ora. É um espião mal acabado. Jesus falou: fica tranquilo, estou capacitando eles, estou qualificando eles, mas quando eu for retirado, eles vão ter que jejuar e muito. E não vai ser só um pouquinho não, vai ser muito. E depois Jesus foi retirado, ascendido aos céus. Todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os homens de Deus, amados, tiveram uma vida de jejum. O próprio Jesus inicia o seu ministério com 40 dias de jejum. Às vezes muitos homens de Deus estão passando por alguns desertos, mulheres de Deus passando por vales, por lutas, e não conseguem sair, não conseguem ser qualificados, não conseguem ter vitória, ter êxito. Por quê, pastor? Primeiro, não estão orando como deveriam. Segundo, não estão buscando a Deus, não estão jejuando, porque um jejum é uma forma de adoração, sabia? O jejum não muda a Deus, mas muda a sua visão em relação a Deus. O jejum, amados, não te garante uma vitória, mas te garante, amados,